Às vezes, o sangue que corre em nossas veias é apenas um lembrete biológico de uma traição que o coração não consegue esquecer. No calor escaldante do Nordeste, onde as promessas deveriam ser tão firmes quanto as raízes de um juazeiro, Isadora descobriu que a lealdade de um pai pode ser volátil como o vento do litoral. Após 4 anos sendo tratada como uma estranha na própria casa, trocada pela conveniência de um novo casamento e silenciada pela crueldade de uma mulher que roubou seu lugar, ela decidiu que o maior ato de amor próprio seria apagar o rastro daquele que a renegou. Esta não é apenas uma história sobre abandono, mas sobre o momento exato em que uma jovem decide que seu nome próprio vale muito mais do que o sobrenome de quem nunca soube ser pai. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O vento que sopra aqui no litoral de Alagoas tem um cheiro muito específico. É uma mistura de sal, sargaço seco e o cheiro doce das frutas que apodrecem sob o sol forte lá no quintal. Eu costumava amar esse cheiro. Ele significava casa, mas nos últimos 4 anos ele passou a representar o sufocamento. Sentada no degrau da varanda, eu sentia o suor escorrer pelas minhas costas, colando a blusa de algodão na pele, enquanto observava meu pai, Otávio, rindo de algo que Verônica dizia. Verônica chegou na nossa vida como uma brisa mansa e, em poucos meses, se tornou um furacão que arrancou tudo o que era meu do lugar. Minha mãe faleceu quando eu era pequena e durante muito tempo fomos apenas eu e ele. Éramos uma dupla imbatível nas manhãs de domingo, comendo cuscuz com ovo e dividindo uma garrafa de café enquanto o rádio de pilha tocava um forró antigo no fundo. Mas a solidão dele pesou, e eu entendi quando ele apresentou Verônica. O que eu não entendi foi como ele permitiu que ela, tijolo por tijolo, construísse um muro entre nós dois. Verônica não era o tipo de vilã que gritava ou batia. Ela era sutil. Ela usava um tom de voz doce para sugerir que o meu quarto, o maior da casa, e o que tinha a melhor ventilação para o calor de rachar do Nordeste, seria melhor aproveitado como um escritório de costura para ela. Otávio, querido, a Isadora já está uma moça. Não precisa de tanto espaço para as bonecas, não é? E eu preciso de um cantinho para gerar uma renda extra para a gente, ela disse certa noite, enquanto servia o jantar. Meu pai nem sequer olhou para mim. Ele apenas balançou a cabeça, mastigando a carne de sol, e disse: "É justo, Verônica. Isadora, amanhã a gente move suas coisas para o quartinho dos fundos." Aquele quartinho era abafado, mal batia a luz e o cheiro de mofo impregnava as paredes. Foi ali que eu comecei a me sentir uma visita indesejada na minha própria história. Os diálogos em casa se tornaram monólogos da Verônica. Ela falava sobre as contas, sobre como a vida estava cara, sobre como as minhas necessidades de adolescente eram fúteis. Cada vez que eu pedia um livro novo para a escola ou um sapato porque o meu já estava com a sola furada, ela soltava um suspiro longo, como se eu estivesse pedindo um tesouro escondido. Meu pai, que antes me chamava de minha princesa do Agreste, agora me olhava com uma irritação latente, como se a minha simples presença fosse um lembrete de um gasto que ele não queria ter. Eu me sentia pequena, insignificante, como um grão de areia que entra no olho e incomoda até ser expelido. O ponto de ruptura silencioso aconteceu no meu aniversário de 15 anos. Na nossa cultura, aqui no interior, essa é uma data que todo pai faz questão de celebrar, nem que seja com um bolinho e uma reunião de família. Ele me prometeu, durante meses, que faríamos um churrasco, que chamaria meus primos de Maceió e que a gente passaria o dia na praia. Eu contei os dias. Marquei no calendário com uma caneta vermelha. Na manhã do meu aniversário, acordei cedo, o coração batendo forte de expectativa. Mas a casa estava silenciosa. Não havia cheiro de bolo, apenas o som do ventilador de teto girando preguiçosamente. Quando saí para a cozinha, encontrei um bilhete em cima da mesa de madeira. Isadora. Verônica não estava se sentindo bem com esse calor e decidimos ir para a serra, onde o clima é mais fresco. Tem dinheiro para uma pizza na gaveta da estante. Voltamos na segunda. Parabéns. Seu pai.
Eu li e reli aquelas palavras até que elas perdessem o sentido. O dinheiro na gaveta eram meros R$ 50. Não dava nem para o frete da pizza e um refrigerante direito. Naquele dia, eu não chorei. Eu senti algo secar dentro de mim, como a terra do sertão em época de seca severa. Eu percebi que, para Otávio, eu era um acessório de sua vida anterior que ele não sabia como descartar sem parecer um homem mau. Verônica, por outro lado, fazia questão de deixar claro que eu era uma intrusa. Ela trocou as cortinas que minha mãe tinha bordado por umas de plástico barato que ela achava modernas. Ela mudou o tempero da comida, carregando no cominho e tirando o coentro que eu tanto gostava. Quando eu tentava reclamar, ela fazia aquela cara de mártir. Ai, Otávio, eu tento agradar, mas essa menina parece que guarda um rancor no peito que não cabe nela. E meu pai, em vez de me defender, me dava sermões sobre gratidão. Gratidão pelo quê? Por morar num quarto que cheirava a umidade enquanto eles dormiam com ar-condicionado? Eu comecei a trabalhar escondida, ajudando uma vizinha, Dona Lindalva, a limpar peixe no mercado municipal. O cheiro de entranhas e escamas grudava nas minhas unhas, mas cada nota de R$ 10 que ela me dava era um passo para a minha liberdade. Eu escondia o dinheiro dentro de um fundo falso na minha mochila velha, enquanto Verônica desfilava com vestidos novos que meu pai comprava no cartão de crédito. Eu juntava centavo por centavo, alimentando um plano que ainda não tinha nome, mas que já tinha um objetivo claro. Eu nunca mais seria humilhada por quem deveria me amar. Os anos de ensino médio foram um borrão de cansaço. Eu estudava até de madrugada sob a luz fraca de uma luminária de pilha para não gastar a energia da casa e ouvir reclamações. Verônica passava por mim e dizia: "Para que tanto estudo, Isadora? Mulher aqui se arruma um bom marido e cuida da casa. Você devia era estar aprendendo a engomar as camisas do seu pai." Eu apenas apertava a caneta com força e continuava a ler. Eu sabia que a educação era a única saída daquele cativeiro emocional. A tensão na casa era palpável, como a eletricidade no ar antes de uma tempestade de verão. Meu pai já não me dava bom dia. Verônica reinava absoluta, controlando cada centavo e cada sorriso dele. Mas o que eles não sabiam é que eu estava contando os segundos para completar 18 anos. Eu não queria os bens deles. Eu não queria o amor forçado deles. Eu queria algo que eles me deram no nascimento, mas que eu não sentia mais que pertencia àquela linhagem de traição. Eu queria o meu nome de volta. Ou melhor, eu queria que o nome dele deixasse de fazer parte do meu. Na noite anterior à minha formatura do ensino médio, eu ouvi uma conversa atrás da porta do quarto deles. Ela vai fazer 18 logo, Otávio. Já passou da hora de seguir o caminho dela. A casa está ficando pequena para nós três, especialmente agora que eu quero transformar o quarto dos fundos em um ateliê de verdade. Verônica dizia com aquela voz de mel envenenado. Eu sei, Verônica. Vou conversar com ela. Ela já é maior. Pode muito bem ir morar com a tia em Aracaju. Meu pai concordou sem hesitar. Ele estava me expulsando, mas mal sabia ele que eu já tinha as malas prontas e um processo jurídico em andamento que mudaria tudo o que ele pensava saber sobre autoridade. O dia da minha formatura amanheceu com um mormaço que parecia pesar sobre os ombros, uma névoa de calor que subia do asfalto e fazia a paisagem tremer. No meu quartinho abafado, eu passava o ferro naquela batinha azul alugada, sentindo o cheiro de tecido sintético barato aquecido e de amido de milho que eu usei para tentar dar algum corpo à gola mofina. Meus olhos ardiam, não de sono, mas de uma vigília que já durava anos. Olhei para o espelho manchado e não vi apenas uma menina de 18 anos prestes a receber um diploma. Vi uma estranha que carregava um fardo que não lhe pertencia mais. O sobrenome Cavalcante, herdado do meu pai, parecia uma marca de gado, algo que me vinculava a uma posse, mas nunca a um afeto. Na cozinha, o som das risadas de Verônica cortava o ar como uma faca bem amolada. Ela estava radiante, usando um vestido de linho novo que meu pai tinha comprado na semana anterior em um shopping de Maceió. Otávio, querido, veja se meu cabelo não está desgrenhado com essa umidade. Não quero aparecer feia nas fotos da Isadora. Afinal,
O que o povo vai dizer se a madrasta parecer uma desleixada? Ela dizia, com aquela ironia que só eu conseguia detectar. Meu pai apenas murmurava concordâncias, ocupado demais engraxando os próprios sapatos. Nenhum dos dois me perguntou se eu precisava de algo, se eu estava nervosa por ser a oradora da turma ou se eu tinha dinheiro para o transporte. Até o ginásio. Eu saí de casa antes deles, caminhando sob o sol de meio-dia. Cada passo que eu dava no barro seco da nossa rua era um ensaio para a minha partida. Na minha mochila, além do discurso, estava uma pasta de couro desgastada que continha todos os documentos que eu vinha juntando com a ajuda de Dortra. Valéria, uma advogada que conheci através da vizinha Lindalva. Valéria era uma mulher de fibra, com o rosto marcado pelo sol e olhos que já tinham visto todo tipo de injustiça familiar. Ela aceitou meu caso por um preço simbólico, movida pela indignação de ver uma filha ser apagada da própria linhagem. O nome da gente é nossa primeira morada, Isadora. Se a casa está caindo, a gente constrói outra. Ela me disse na última consulta. A cerimônia foi um borrão de discursos genéricos e o som estridente da banda de música local, que tentava, sem muito sucesso, acertar o ritmo de uma marcha solene. Quando subi ao palco para falar, procurei meu pai na plateia. Ele estava na terceira fileira, mas seus olhos estavam fixos no celular. Verônica, ao lado dele, abanava-se com um leque de palha, com um sorriso de plástico pregado no rosto. No meu discurso, falei sobre resiliência, sobre como as raízes de uma árvore precisam ser fortes para aguentar a seca, mas não mencionei nomes. Eu falava de mim, da minha força solitária, enquanto sentia o peso daquela batinha pinicando o meu pescoço. Após a entrega dos diplomas, o caos de abraços e fotos tomou conta do ginásio. Aproximei-me deles, segurando o canudo de papel com força. Eu queria uma última chance, um lampejo de humanidade no olhar do meu pai. Pai, eu consegui. Sou a primeira da família a terminar com essa média, eu disse, tentando manter a voz firme apesar do nó que se formava na minha garganta. Ele me olhou por cima dos óculos, deu um tapinha desajeitado no meu ombro e soltou um "Parabéns, Isadora. Agora é arrumar um emprego para ajudar nas despesas, né?" Foi então que Verônica deu o bote. Ela se aproximou para o que deveria ser uma foto de família, mas no momento em que o fotógrafo se afastou, ela se inclinou no meu ouvido. O cheiro do perfume floral forte dela me deu náuseas. Não se ache. Tanto, menina. Esse diploma não muda o fato de que você é um estorvo. E quer saber da maior? Você nunca foi realmente filha dele, não de alma. O sangue pode ser o mesmo, mas o amor... esse ele guarda para quem ele escolheu de verdade. Você é só uma lembrança de um passado que ele quer esquecer. Ela sussurrou, as palavras gotejando um veneno que ela não se dava mais ao trabalho de esconder. Ela riu, uma risada curta e seca, e se virou para o meu pai. Otávio, vamos? Estou com uma dor de cabeça terrível por causa desse barulho de gente pobre. Aquelas palavras foram o último prego no caixão da nossa relação. Eu os vi caminhar em direção ao carro, meu pai abrindo a porta para ela como se ela fosse uma rainha, sem olhar para trás, para ver se eu tinha como voltar para casa. Eu fiquei ali, parada no meio do ginásio que agora cheirava a suor e pipoca velha, sentindo um frio glacial apesar dos 35 graus lá fora. A humilhação de Verônica não me feriu como ela esperava. Na verdade, ela me libertou. Se eu não era filha de alma, eu não precisava carregar o selo de um homem que permitia que sua cria fosse pisoteada daquela forma. Naquela mesma tarde, sem avisar ninguém, fui ao encontro de Dratar Valéria. O escritório dela ficava em uma sala pequena em cima de uma farmácia, onde o som do trânsito de Maceió invadia as janelas. Está decidida, Isadora? Ela perguntou, ajeitando os processos sobre a mesa de fórmica. Eu não hesitei. Quero retirar o nome dele. Quero o sobrenome da minha mãe. E só. Quero que no papel conste a verdade. Que eu me fiz sozinha. Valéria explicou que o processo por abandono afetivo e a dignidade da pessoa humana seriam nossos pilares. Eu assinei os documentos com uma caligrafia firme, sentindo como se cada letra removesse uma camada de poeira da minha identidade. O custo financeiro era alto para quem limpava peixe no mercado, mas o custo emocional de continuar sendo uma cavalcante
era impagável. Passei os meses seguintes em um estado de dormência funcional. Eu trabalhava dobrado, suportava os olhares de desdém de Verônica e as cobranças financeiras de meu pai, que agora exigia que eu pagasse aluguel pelo quartinho dos fundos. A vida não é de graça, Miss Adora. Verônica diz que você já está ganhando seu dinheirinho, então nada mais justo, ele disse, enquanto contava as notas que eu entregava a ele, com as mãos ainda cheirando a maresia. Eu guardava o segredo a 7 chaves. Cada vez que chegava uma notificação do tribunal, eu corria para o portão para interceptar o carteiro antes que Verônica visse. Eu vivia uma vida dupla. A filha, submissa que aceitava as sobras durante o dia, e a mulher que planejava sua independência jurídica e existencial durante as noites de insônia. O processo avançava lentamente, como tudo no judiciário brasileiro, mas cada audiência preliminar era uma pequena vitória. Eu relatava ao juiz com uma voz que não tremia, os aniversários esquecidos, as refeições solitárias e a exclusão sistemática que eu sofria. Enquanto isso, em casa, o clima era de celebração para eles. Verônica tinha convencido meu pai a vender o pequeno terreno que era da minha mãe para financiar uma viagem de cruzeiro para os dois. É o nosso momento, Otávio, ela dizia, enquanto folheava catálogos de navios. Meu pai nem sequer me consultou sobre a venda. Para ele, eu já não fazia parte do patrimônio ou dos planos. O que ele não imaginava é que, enquanto ele planejava suas férias, eu estava finalizando o ato que o apagaria da minha vida. No dia em que a sentença finalmente saiu, assinada e carimbada, eu senti um peso de toneladas sair das minhas costas. Eu não era mais Isadora Cavalcante. Eu era apenas Isadora Martins, o nome de solteira da minha mãe, a mulher que me amou antes do mundo se tornar cinza. E eu já tinha a carta pronta, aquela que seria entregue no momento exato da minha partida definitiva. O envelope pardo, com o timbre, do Tribunal de Justiça de Alagoas, estava sobre a minha cama estreita, cujos lençóis já estavam dobrados em pilhas organizadas. O cheiro de peixe e maresia, que antes eu tentava desesperadamente lavar da minha pele, parecia agora uma medalha de honra. Foram aquelas madrugadas no mercado, sob a luz fria e o chão escorregadio, que pagaram cada taxa de cartório, cada consulta com Drpunpa, Valéria e, principalmente, a minha dignidade. O sol da tarde entrava pela fresta da telha quebrada, criando um feixe de poeira que dançava no ar abafado do quartinho. Eu respirei fundo, sentindo o ar quente queimar meus pulmões, mas era um ar que, pela primeira vez em 4 anos, não parecia faltar. Abri o documento com as mãos levemente trêmulas. Meus olhos correram pelas linhas formais, ignorando o juridiquês até chegarem ao que importava. Defiro o pedido de retificação de registro. Civil. Ali, em letras pretas e definitivas, estava a minha certidão de nascimento renascida. Isadora Martins. A Cavalcante tinha sido extirpado, como um tumor que eu carregava sem saber que era maligno. Senti um riso nervoso escapar pela garganta, misturado com uma vontade de gritar que ecoaria por toda a vizinhança, passando pelos coqueirais até se perder no mar. Eu não era mais a herdeira da negligência de Otávio. Eu era a legítima dona da minha própria história. Lá fora, na sala, ouvi o som característico de malas sendo arrastadas. Era o dia da grande viagem. Verônica estava empolvorosa. Otávio, não esqueça o protetor solar caro que eu comprei. Aquele cruzeiro vai ser o luxo que a gente merece. Ela gritava, sua voz estridente atravessando as paredes finas. Eu sabia que aquela viagem tinha sido paga com o suor e o sangue da memória da minha mãe. O terreno que meu pai vendera, o nosso refúgio onde mamãe plantava ervas medicinais e me ensinava o nome de cada pássaro, tinha se transformado em passagens de navio e roupas de linho para uma mulher que nunca soube o que era construir algo com amor. A raiva que antes me consumia tinha se transformado em uma frieza cirúrgica. Eu terminei de colocar minhas poucas roupas em 2 sacolas de lona. Não levei nada que eles tivessem me dado nos últimos anos, o que, na verdade, não era muita coisa além de roupas velhas e sapatos apertados. Deixei para trás a cama de solteiro com o colchão afundado
e o ventilador que fazia mais barulho do que vento. Saí do quarto e encontrei os dois no corredor. Verônica me olhou de cima a baixo, com um desdém que já não me alcançava mais. Vai sair para trabalhar no mercado a essa hora, Isadora? Que cheiro horrível, minha filha. Veja se não. Encosta nessas minhas malas novas, ela disse, tapando o nariz com um lenço de seda. Meu pai estava ao lado dela, com um chapéu de palha novo, parecendo um turista em sua própria vida. Ele evitou meu olhar, como sempre fazia quando a culpa tentava bater à porta. A gente volta em 15 dias, Isadora. Deixei o dinheiro da luz na gaveta, não gaste com besteira. Ele murmurou, a voz sem qualquer peso emocional. Não se preocupe. Pai, eu também estou de saída, respondi, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. Verônica soltou uma risadinha debochada. Vai para onde? Para a casa daquela vizinha cheirando a peixe? Eu não respondi. Apenas esperei que eles saíssem em direção ao táxi, que já buzinava lá fora. Assisti pela fresta da janela, enquanto eles se acomodavam, felizes e alheios ao terremoto que eu tinha deixado preparado na mesa da cozinha. Assim que o carro dobrou a esquina, voltei para dentro. A casa parecia um túmulo. Fui até a mesa e coloquei o envelope pardo, aberto, ao lado de uma carta escrita à mão, com uma letra que eu tinha treinado para ser firme e legível. Naquela carta, eu não despejei ódio gratuito. Despejei a verdade nua e crua, aquela que eles tentaram soterrar sob camadas de egoísmo. Eu escrevi sobre como eu sabia da ilegalidade da venda do terreno. Tortura. Valéria tinha descoberto que, como herdeira direta da minha mãe, eu possuía 50% daquele imóvel, e que a assinatura da minha mãe no documento de cessão de direitos, feita anos atrás em um momento de doença, tinha brechas legais que eu já estava contestando judicialmente. Informei a ele que uma liminar já havia sido solicitada para bloquear o restante do dinheiro na conta dele, o que provavelmente transformaria o resto da viagem deles em um pesadelo de cartões recusados e contas a pagar. Mas o golpe final, o que eu sabia que destruiria o pouco que restava do orgulho de Otávio, estava no parágrafo final. Você disse, Verônica, na minha formatura, que eu nunca fui filha dele de alma. E pela primeira vez eu concordo com você. Por 4 anos, eu fui invisível para o homem que deveria ser meu porto seguro. Por 4 anos, eu fui trocada por promessas vazias e pelo seu veneno. Por isso, hoje, no meu aniversário de 18 anos, eu dei a vocês o que vocês sempre quiseram, a minha ausência total. Não procurem por Isadora Cavalcante. Ela deixou de existir. A partir de hoje, meu nome é Isadora Martins. Eu arranquei de mim o único vínculo que ainda me prendia a você, Otávio, o seu sobrenome. Não sou mais sua filha no papel, na alma ou na memória. Fique com sua nova esposa e com o vazio que vocês mesmos criaram. Fechei a porta daquela casa pela última vez, sentindo o sol da tarde bater no meu rosto. Caminhei em direção ao ponto de ônibus com as sacolas pesadas, mas me sentindo leve como nunca. Eu tinha um novo quarto alugado perto da universidade, onde eu começaria a estudar com a bolsa que conquistei. Eu tinha um nome novo. E, acima de tudo, eu tinha a certeza de que a justiça, no Nordeste ou em qualquer lugar do mundo, às vezes não vem do céu, mas da caneta de quem decide parar de ser vítima. Enquanto o ônibus se afastava daquele bairro, imaginei o momento em que eles voltariam da viagem, talvez mais cedo do que o esperado devido aos bloqueios bancários, e encontrariam aquela mesa. Imaginei meu pai lendo que o nome dele tinha sido rejeitado por quem ele mais deveria ter protegido. A vingança não era sobre o dinheiro do terreno, embora ele fizesse falta. Era sobre mostrar que a minha identidade não estava à venda. O mormaço de Alagoas parecia agora um abraço morno, saudando a nova Isadora que nascia das cinzas daquela traição. O tempo no Nordeste tem uma forma curiosa de curar feridas, não fechando-as completamente, mas cobrindo-as com uma casca grossa e resistente, como a pele de um mandacaru. 1 ano se passou desde que deixei aquela casa com 2 sacolas de lona e um sobrenome a menos. Agora, sentada em um banco de madeira na praça da faculdade, em Maceió, eu observava o movimento dos estudantes e o brilho do sol refletido nas poças de água da chuva rápida que acabara de cair.
O cheiro de terra molhada se misturava ao aroma do café de coador que eu segurava em um copo de plástico térmico. Eu não era mais a menina que limpava peixe com os olhos cheios de lágrimas. Eu era Isadora Martins, estudante de direito, bolsista e, finalmente, dona dos meus silêncios. A vingança, eu descobri, não é um prato que se come frio, mas um processo que se cozinha lentamente no fogo da justiça. Valéria tinha sido implacável. O bloqueio dos bens de Otávio aconteceu exatamente quando eles estavam em uma parada em Salvador, prontos para descer do navio e esbanjar o dinheiro que não era deles. Imaginei a cena centenas de vezes. Verônica tentando passar o cartão de crédito em uma loja de grife no Pelourinho, apenas para ouvir o não autorizado ecoar pelo estabelecimento. O banco tinha retido o valor da venda do terreno da minha mãe por ordem judicial, alegando fraude na assinatura e falta de anuência da herdeira necessária. Eles tiveram que voltar para a casa de ônibus, humilhados, com as malas de luxo servindo apenas de peso morto em um trajeto de 10 horas de estrada sob o sol escaldante. Eu soube dos detalhes através de Dona Lindalva, que ainda me mandava mensagens contando as fofocas da rua. Isadora, minha filha, o povo diz que a briga foi feia. Verônica gritava que o seu pai era um frouxo por ter deixado uma pirralha passar a perna neles. Eles estão vivendo à base de bico agora, porque a conta foi congelada e o processo do terreno vai demorar anos. Ela escreveu. Eu li aquilo enquanto subia as escadas, do meu pequeno apartamento no bairro do Farol. Não senti alegria, mas senti uma paz profunda, uma sensação de que a balança do universo, que estava inclinada para o lado deles por tanto tempo, finalmente tinha se equilibrado. Mas o confronto final não aconteceu no tribunal, nem por mensagens. Aconteceu há 2 meses, em uma tarde de terça-feira, quando eu saía da biblioteca da universidade, carregando um volume pesado de direito civil. Eu o vi de longe, encostado em um poste de luz. Otávio parecia 10 anos mais velho. O rosto, antes corado e arrogante, estava pálido e vincado por rugas de preocupação. As roupas estavam amassadas e ele não usava mais o relógio de ouro que tanto prezava. Quando nossos olhos se encontraram, ele não sorriu. Ele apenas me encarou com uma mistura de medo e ressentimento. Isadora, ele disse, a voz saindo rouca, cansada. Eu parei, mantendo uma distância segura. O vento soprava forte, balançando as folhas das palmeiras ao redor. O que você quer, Otávio? Respondi, usando o nome dele de forma seca, sem o peso da paternidade. Ele estremeceu. Como você pode fazer isso? Deixar seu próprio pai passar necessidade? Bloquear o dinheiro que era nosso? Verônica foi embora, Isadora. Ela me deixou assim que o dinheiro acabou e a justiça bateu na porta. Disse que não ia morar em uma casa que cheirava a processo. Eu respirei fundo, sentindo a textura da capa do meu livro sob os dedos. O dinheiro nunca foi seu, Otávio. Era da minha mãe. Era o suor de uma mulher que você esqueceu no momento em que outra apareceu. E sobre passar necessidade, eu passei necessidade de afeto, de respeito e de um lar por 4 anos enquanto morava sob o seu teto. Você me tratou como um móvel velho no quartinho dos fundos. Agora, você só está colhendo o que plantou no deserto que criou entre nós. Ele tentou se aproximar, com os olhos marejados, jogando a última carta de quem não tem mais nada, a culpa. Sangue é sangue, minha filha. Você ainda é uma cavalcante. O que o povo vai dizer se souber que você destruiu a vida do seu pai? Foi nesse momento que eu tirei a minha nova carteira de identidade da bolsa. Abri e mostrei a ele o nome impresso, em letras claras e nítidas. Eu não sou uma cavalcante. Esse nome morreu para mim no dia em que você me deu R$ 50 para uma pizza no meu aniversário e foi viajar com ela. Veja bem o nome que está aqui, Isadora Martins. Eu não tenho pai, Otávio. Eu me criei, eu me sustentei e eu me nomeei. Você é apenas um estranho com quem eu dividi uma biologia por acidente. Ele ficou em silêncio, a boca entreaberta, olhando para aquele pedaço de plástico como se fosse uma sentença de morte. Eu não esperei por uma resposta. Dei as costas e comecei a caminhar em direção ao ponto de ônibus. Senti o peso do olhar dele nas minhas costas, mas não vacilei. A cada passo, eu me sentia mais leve.
A vingança completa não era deixá-lo pobre, embora isso fosse uma consequência justa de seus atos. A vingança completa era a minha total e absoluta indiferença. Ele não tinha mais poder para me ferir, para me irritar ou para me fazer chorar. Ele era apenas um fantasma de um passado que eu tinha decidido enterrar com honras de guerra. Hoje, minha vida é simples, mas é minha. Trabalho como estagiária em um escritório que cuida de casos de direito de família, ajudando outras jovens que, como eu, foram silenciadas por pais omissos ou madrastas cruéis. À noite, volto para o meu apartamento, onde o cheiro de mofo foi substituído pelo perfume de incenso de lavanda e o som de música clássica que uso para estudar. Às vezes, vou até a orla de Ponta Verde para ver o pôr do sol. O céu se tinge de laranja, rosa e roxo, refletindo nas águas mansas do mar de Alagoas. Ali, sentada na areia, eu brindo a minha própria coragem com uma água de coco gelada. O processo do terreno ainda corre na justiça. Hidra, Valéria diz que em breve o valor será liberado. Totalmente para mim. Com esse dinheiro, pretendo comprar uma casinha pequena, com um jardim onde eu possa plantar o coentro e as ervas que minha mãe tanto amava. Vou criar um santuário para a memória dela, um lugar onde o nome Martins seja honrado em cada detalhe. O sobrenome dele, esse ficou perdido em algum cartório empoeirado, um registro de alguém que desistiu de ser humano para ser apenas o reflexo do egoísmo de outrem. Olho para o horizonte e sorrio. O sol finalmente se põe, mas eu não tenho mais medo da escuridão. Eu aprendi a acender minha própria luz no meio da seca. Eu sou Isadora Martins. E esta é a história de como eu escolhi a mim mesma quando ninguém mais escolheu. A liberdade, no final das contas, é o melhor nome que alguém pode carregar. E o meu nome, agora, é sinônimo de vitória.